Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui nessa manhã. Uma alegria muito grande ter vários amigos, sócios, clientes aqui conosco hoje. O objetivo desse evento é dar transparência total do que nós temos feito nos nossos fundos de Private Equity. A agenda hoje tem 6 apresentações. Cada uma deve demorar aproximadamente 20, 25 minutos. E na sequência a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas depois de cada apresentação. A minha apresentação é relativamente rápida. Eu vou falar um pouquinho sobre a Leblon Equity, vou dar uma visão geral dos 6 investimentos de Private Equity que nós fizemos até hoje. E na sequência eu vou apresentar a tese de investimentos do nosso novo fundo de Private Equity que está sendo lançado agora. Então, a Leblon Equity é uma empresa que hoje administra pouco mais de 600 milhões de reais, sendo aproximadamente 50% em fundos de Private Equity e 50% em fundos que investem em companhias abertas. A nossa equipe que está toda aqui é formada hoje por 19 pessoas, das quais 10 são sócias da empresa e membros do time de investimentos. Quer dizer, além dos 6 sócios fundadores da empresa, eu, Marcelo Mesquita, Bruno Pereira, Pedro Rude, Felipe Claudino e o Vitor, nós fizemos outros 4 sócios ao longo desses 6 anos, o Eduardo, o Léo, o Jorge e o Miguel. Quer dizer, hoje somos um time de 10 sócios, com experiências bastante complementares e principalmente um time que gosta de trabalhar junto. Um pouquinho da nossa experiência em companhias abertas, nós participamos do conselho de administração de cerca de 15 empresas no Brasil, grande parte delas nos setores de varejo, consumo e serviços, e temos no nosso time também pessoas com experiência grande na estruturação de ofertas públicas de ações, participando do IPO de mais de 30 companhias brasileiras. No Private Equity, desde o nosso início, nós avaliamos 129 oportunidades de investimento, com destaque para o setor de varejo, onde nós analisamos 39 empresas, fizemos diligência profunda em 24 e investimos em 6. E são essas 6 empresas que eu vou comentar um pouco mais agora. A primeira, que foi a Mills, do meu amigo Christian, que está aqui na plateia. Esse foi um investimento que nós já desinvestimos com bastante sucesso, e as outras 5 vão apresentar hoje aqui os seus planos de negócio. Então, falando um pouquinho da nossa história em Private Equity, como eu disse, o primeiro investimento que nós fizemos foi na Mills. A empresa, na ocasião, era líder em aluguel de equipamentos e serviços para obras de infraestrutura, construção civil e industrial. O investimento foi feito no ano de 2009, quando, numa conversa com o Christian e com o Hélio, nós negociamos a aquisição de 3% do capital total da empresa, pouco mais de 6 meses antes da abertura de capital da Mills, em 2010, e nós saímos completamente desse investimento nos nossos fundos de Private Equity em 2011, com um ganho de 2,7 vezes o capital investido, o que gerou uma taxa interna de retorno bruta de taxas de 83% ao ano. Era um mercado que nós percebíamos com um crescimento potencial muito grande, e a Mills era a empresa mais bem posicionada na nossa avaliação por ter um time de gestão muito forte e uma governança de empresa aberta grande quando a gente fez o investimento de Private Equity. A Mills estava mais bem estruturada naquela época do que muita empresa aberta hoje. Então isso chamou bastante a nossa atenção. O segundo investimento é a BR Home Centers. Essa empresa hoje é o 5º maior varejista de materiais de construção do Brasil, com 24 lojas, com as bandeiras Casa Show e Tem de Tudo em 7 estados brasileiros, mais uma operação de e-commerce. A origem dessa empresa começou com o Casa Show, que nós adquirimos da família Sendas em 2008, nós adquirimos 60% da empresa em 2008, e em 2010 nós fundimos o Casa Show com a Tem de Tudo, até então controlada integralmente pela família Aguinaga, criando a BR Home Centers, e esse evento transformou a companhia. O Casa Show era uma empresa deficitária até o momento da fusão, faturava algo em torno de 200 milhões de reais, e Tem de Tudo era uma empresa rentável, com uma gestão extremamente competente, mas que tinha uma escala muito pequena. Era uma empresa de 300 milhões de reais de faturamento, com presença basicamente no Nordeste e no Centro-Oeste, e que tinha uma dificuldade grande em entrar em estados como Rio de Janeiro e São Paulo, porque ele não tinha escala nem balanço para isso. Para entrar num estado como Rio de Janeiro, você precisa entrar com 4, 5 lojas, idem
para São Paulo e, tem de tudo, não teria conseguido a presença que tem hoje no Rio de Janeiro não fosse a fusão. É um segmento do varejo extremamente fragmentado, materiais de construção no Brasil. Para vocês terem uma ideia, cerca de 100 mil empresas exploram varejo de materiais de construção no Brasil, sendo que 80% dessas empresas são empresas de uma loja. As 5 maiores empresas do setor, que são a Leroy Merlin, C&C, Telhanorte, Dicico e BR Home Centers, não têm 10% desse mercado. Então, na nossa visão, isso é um negócio com crescimento fortíssimo para os próximos vários anos. Nós temos um time capaz de abrir 4 a 5 lojas por ano, o que para um footprint de 24 lojas, quer dizer, é um crescimento de área de vendas de 20% ao ano. Soma-se a isso o crescimento de vendas de mesmas lojas que nós temos conseguido apresentar, você tem uma empresa que tem totais condições de, ao longo dos próximos 5, 10 anos, crescer a primeira linha mais de 20% ao ano. O terceiro investimento que eu vou falar é a Springs Global. Essa empresa é líder nas Américas na fabricação de produtos de cama, mesa e banho. Tem plantas no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e no Canadá. E, recentemente, iniciou uma operação de varejo com a aquisição da M. Martin em 2009 e, em 2011, lançando a cadeia de lojas Artex. Hoje já são 240 lojas Artex e M. Martin em todo o Brasil. A nossa entrada nesse investimento foi um pouco diferente. Nós não investimos dinheiro para comprar essa participação de 20% na empresa. Nós, na verdade, fizemos um fundo que recebeu as ações de 3 investidores institucionais que detinham 20% da Springs na ocasião e mandataram a Leblon para representá-los nesse investimento. A tese de investimentos aqui, a Springs é a antiga Coteminas, que em algum momento já chegou a ser a maior companhia têxtil do mundo, uma empresa 100% industrial, com operações no mundo inteiro. De 2011 para cá, a empresa decidiu focar na América do Sul e fazer uma enorme integração em indústria e varejo. Ao focar na América do Sul, diminuiu o tamanho da escala da operação industrial, isso liberou uma série de ativos para a venda que estão sendo vendidos, antigas plantas da empresa, e, no momento, está acontecendo essa integração indústria-varejo, né, com as 240 lojas Artex e Martin, e o plano é ter 600 lojas daqui a 5 anos. Quarto investimento é Tamboro. Tamboro é uma empresa de tecnologia focada na criação de jogos educacionais para crianças do 1º ao 9º ano. A gente vai assistir a apresentação da Samara, que é a presidente da Tamboro, que vai mostrar um pouco dos produtos que a Tamboro oferece para os alunos. É bastante interessante. Nós temos 29% dessa empresa, adquiridos em 2 aumentos de capital, um em 2002 e outro em 2013. Quinto investimento, que vai ser mencionado hoje, é a Mills Serviços Industriais. Quer dizer, nós saímos da Mills SA, da Mills Mãe, em 2011, e em 2013 nós adquirimos 100% de uma das divisões de negócio da empresa. Essa divisão de serviços industriais, no momento do nosso primeiro investimento, era uma das principais divisões da empresa, respondia por praticamente 50% do faturamento total e 25% da geração de caixa. Mas ao longo dos últimos 4, 5 anos, principalmente depois do IPO da Mills, a Mills optou por focar em outros negócios, em outras divisões que são mais intensivas em capital, como a divisão de infraestrutura e a divisão de aluguel de equipamentos. A divisão de serviços industriais perdeu relevância dentro da Mills e a Mills, já tendo uma correta decisão estratégica, optou por vender essa divisão e nós adquirimos em junho de 2013. E, por fim, a City Shoes foi uma operação realizada em 2013, quando nós adquirimos 50% do capital total da empresa. A City Shoes é um varejista de calçados e acessórios femininos, com pouco mais de 70 lojas e presença em 20 estados no Brasil. Esse é um mercado também, assim como materiais de construção, extremamente fragmentado. A diferença de materiais de construção é que aqui a gente tem um líder claro e estabelecido, que é a Arezzo. Materiais de construção, acho que essa liderança ainda está em aberto. E o potencial para você criar um número 2 relevante é muito grande. A City Shoes é uma empresa que tem 20 anos de história e uma marca bastante conhecida, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde estão a maioria das lojas. Eu vou falar um pouquinho agora sobre como evoluiu o valor dos nossos investimentos em todas essas
5 empresas que atualmente nós investimos. Começando pela Mills, que como eu mencionei, nós já desinvestimos. Quando nós adquirimos aquela participação de 3% na empresa, o valor de mercado que nós negociamos foi de 700 milhões de reais de valor para a empresa inteira. Pouco mais de 6 meses depois, a empresa abriu capital num valuation pre-money de pouco mais de 1 bilhão de reais, cerca de 50% acima do nosso preço de entrada, e como ela emitiu ações, naquele momento o valor de mercado da empresa passou a ser de 1,4 bilhão de reais. Em junho de 2011, nós desinvestimos 100%, depois da ação subir 100% depois da abertura de capital. Nós desinvestimos ao preço de R$ 23 por ação e, a título ilustrativo, a empresa hoje em bolsa, 3 anos depois, vale 1,6 bilhão de reais. Na verdade, 2,3 bilhão de reais quando a gente considera as ações que foram emitidas no IPO, que é um valor inferior ao valor que nós vendemos a nossa posição. Segundo a BR Home Centers, nós investimos em 3 momentos distintos nessa empresa. Quer dizer, o primeiro investimento foi em novembro de 2009, numa negociação entre cotistas, onde a empresa foi avaliada a 170 milhões de reais de valor de mercado. Em novembro de 2011, no momento em que nós exercemos as opções que tínhamos para chegar a 50% do capital total da BR Home Centers, porque originalmente nós tínhamos 20% do capital total da BR Home Centers no momento da fusão, a empresa também foi avaliada a 170 milhões de reais. E, por último, em maio de 2012, em outra negociação entre cotistas, a avaliação foi de 173 milhões de reais. Essa empresa ganhou muito valor desde a fusão acontecida em 2010. Para vocês terem uma ideia, a Casa Show era uma empresa endividada e deficitária até o final de 2009. E quando a gente combinava os negócios Casa Show e Tem de Tudo, a gente chegava numa empresa que perdia dinheiro em 2010 e tinha um EBITDA muito próximo a zero, com uma dívida relativamente elevada para o tamanho da operação. Hoje essa história é bastante diferente, a gente está indo ano que vem para mais de 1 bilhão de reais de faturamento, um EBITDA que certamente superará os 50 milhões de reais, uma empresa bastante lucrativa. A última avaliação feita por uma avaliadora independente, auditada pela KPMG, apontou um valor de 286 milhões de reais para esse ativo, pouco mais de 60% superior ao preço de entrada dos nossos investidores. Esse valor, na nossa visão, ele é bastante conservador, porque quando a gente utiliza métricas como, por exemplo, transações envolvendo compradores estratégicos no ano de 2014, e aconteceram 2, o grupo chileno Falabella adquiriu a Edsico, que é o 4º maior player do setor no Brasil, e adquiriu uma empresa chamada Maestro, que é um dos maiores varejistas de material de construção do Peru. Então, se nós aplicarmos os mesmos múltiplos de negociação na BR Home Centers, pagos pela Falabella nessas 2 aquisições, nós chegaremos a um valor de mercado de 540 milhões de reais para a BR Home Centers, que é mais do que 3 vezes superior ao nosso preço de entrada. E utilizando uma outra métrica, que é a avaliação das empresas comparáveis no mercado de capitais, e aqui nós usamos tanto varejistas brasileiros quanto varejistas de material de construção internacionais, um múltiplo médio de 10 vezes, esse múltiplo médio já representa um desconto em relação às empresas abertas, nós chegaremos a um valor de mercado para o ativo de cerca de 480 milhões de reais, também quase 3 vezes o capital investido. E um valor que, como eu disse, eu acho que ele cresce a uma taxa bastante interessante nos próximos anos em função do nosso potencial de crescimento e rentabilidade do negócio. O terceiro investimento é Springs Global, no momento em que os fundos institucionais aportaram os 20% do capital total da empresa num fundo gerido pela Leblon Equities, o valor de mercado era de 600 milhões de reais. Atualmente, o valor de mercado da empresa, embora ela tenha avançado operacionalmente de maneira relevante nos últimos 2, 3 anos, é de 140 milhões de reais, é uma companhia aberta, com ações pouco líquidas e que sofreu bastante nesse ano eleitoral, mas a gente acredita que esse ativo pode valer algo em torno de 900 milhões de reais, é um potencial de valorização enorme para uma companhia aberta, explicada pela pouca liquidez da ação. E esse valor, quer dizer, a conta é bastante simples, a gente está usando um múltiplo de 6 vezes a geração de caixa operacional medida pelo EBITDA, sobre os indicadores de dívida líquida e EBITDA consenso de mercado de acordo com o Bloomberg. Então, a expectativa do mercado é que Springs gere um EBITDA de 250 milhões de reais em
15 e uma dívida líquida de 600 ao múltiplo de 6, nós teríamos um valor de mercado de 900 milhões de reais e um potencial de valorização muito grande para esse investimento. A Tamboro, uma empresa startup que nós investimos pela primeira vez em 2012, avaliando a empresa a 5 milhões de reais, isso já é o valuation post-money da nossa entrada. Em fevereiro de 2013, nós fizemos um novo aporte e a avaliação da empresa foi para 9,3 milhões de reais. E em janeiro de 2014, um outro fundo de private equity investiu na empresa, adquirindo 20% do capital total da Tamboro. Nessa transação, nós fomos diluídos junto com os fundadores da Tamboro e a avaliação do negócio já foi de 17 milhões de reais, post-money, 3 vezes superior ao valuation da nossa entrada, que aconteceu em abril de 2012. Mills SI, um investimento que nós fizemos em 2013 também, como eu mencionei, isso foi a aquisição de uma divisão de negócios da Mills SA. Essa divisão ela foi adquirida por cerca de 108 milhões de reais de valor total de transação, mas de equity foram 48 milhões de reais, porque 60 milhões de reais foram financiados pelo vendedor, foram financiados pela Mills. Então, o capital investido pelos nossos fundos nessa aquisição foi de 48 milhões de reais. Isso, na ocasião, representava um múltiplo de valor econômico sobre o EBITDA de 5,2 vezes. Essa empresa evoluiu bastante desde então. Para vocês terem uma ideia, quando nós fizemos a aquisição, nos 12 meses anteriores à aquisição, o EBITDA era de 19 milhões de reais. Nós terminamos 2013 com 27 milhões de reais e acreditamos que vamos fazer algo em torno de 30 milhões de reais de EBITDA em 2014. A gente conseguiu uma economia grande ao separar essa divisão da Mills SA e essa economia em despesas gerais administrativas se refletiu nesse crescimento de EBITDA. Se nós usarmos o mesmo múltiplo que nós aplicamos no momento da aquisição de 5,2 vezes EBITDA, no novo EBITDA da divisão, nós já chegaríamos a um valor de equity para essa empresa de 110 milhões de reais, pouco mais de 2 vezes superior ao nosso preço de entrada em julho de 2013. E por fim, City Shoes, outro investimento que nós fizemos em 2013. A primeira avaliação da empresa foi um equity valuation depois do dinheiro de 5 milhões de reais. Nós fizemos mais um aumento de capital em fevereiro de 2014, avaliando a empresa a 6 milhões de reais. E nesse exato momento estamos fazendo um outro aumento de capital para financiar a aquisição de um concorrente esse que vai levar a City Shoes a ter mais de 100 lojas no Brasil, um faturamento da rede superior a 100 milhões de reais, já posicionando a City Shoes como a 5ª maior rede de calçados e acessórios do Brasil. Aqui no exercício de futurologia, usando as nossas projeções internas e aplicando um múltiplo de 8 vezes o lucro da City Shoes para 2018, daqui a 3, 4 anos, nós chegaremos a um potencial valor de equity para essa empresa de 30 milhões de reais em 2018. Esse é o resumo dos nossos 6 investimentos. Os nossos CEOs que estão aqui presentes vão falar bastante sobre eles na sequência. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o fundo que nós acabamos de lançar alguns meses atrás. Nós tivemos a grande honra de ser selecionados pelo BNDES numa audiência pública, onde participaram mais de 13 a 15 instituições financeiras de alto nível. E nós fomos eleitos pelo BNDES para receber um compromisso de investimentos de 90 milhões de reais para esse fundo, que pretende captar 300 milhões de reais até o primeiro trimestre de 2015. Então, daqui para frente, esses investimentos que nós até aqui fizemos através de fundos exclusivos vão ser feitos através desse fundo, que deve ser concluído em fevereiro de 2015. Vou falar rapidamente sobre a tese de investimentos desse fundo. É um fundo que vai ter um tamanho de 300 milhões de reais, um prazo de 8 anos, vai concentrar os investimentos nos setores de varejo, consumo e serviços, que é onde está basicamente toda a nossa experiência profissional em participação de conselhos de administração como investidores dessas empresas. Imagino que vamos investir de 5 a 8 empresas e preferencialmente através de participações minoritárias em empresas que tenham boa gestão.
A estratégia, resumidamente, é investir em nichos onde a gente tem vantagens competitivas. A gente acredita que a gente tem vantagens competitivas em 3 nichos. Primeiro, nas pequenas e médias empresas. Acho que ao longo de toda a nossa história profissional, a gente sempre investiu em empresas menores, com a visão de ser um minoritário relevante nessas empresas, que participa de conselho de administração, que participa da formulação de estratégias de longo prazo dos negócios. Nós participamos ativamente nos últimos 2 anos de um grupo de trabalho que deu como resultado uma série de medidas para incentivar as pequenas e médias empresas no Brasil. Essas medidas foram anunciadas há 2 meses atrás, então, entre elas, você vai ter isenção total de imposto de renda sobre o ganho de capital quando você compra ações de empresas de porte pequeno e médio. E a definição de empresas de porte pequeno e médio é uma definição relativamente ampla para um país como o Brasil. São empresas com faturamento inferior a R$500 milhões por ano e um valor de mercado inferior a R$700 milhões por ano. Quero cumprimentar Luiz Soto, diretor do BNDES, que está aqui presente, foi importantíssimo nesse esforço para criar essas medidas que eu tenho certeza que vão ajudar muito um país que é o país da pequena e média empresa. Os setores, como eu mencionei, varejo, consumo e serviços, é o que a gente tem feito aí nos últimos 15 anos, e por focar nesses setores, a gente acredita ter uma rede de relacionamentos bastante robusta e um pipeline de investimentos proprietário. E o fato de nós fazermos investimentos em empresas abertas e fechadas nos permite conhecer algumas oportunidades, como foi o caso de Mills, por exemplo, onde a gente comprou um pedaço de uma companhia que era aberta, e existem outras oportunidades parecidas que a gente pretende aproveitar, e acho que só é possível aproveitar porque a gente tem um time de 10 pessoas que está olhando tanto as empresas abertas quanto as empresas fechadas. Tem 2 slides rápidos aqui para exemplificar um pouquinho da oportunidade nesses nichos. Primeiro, para mostrar como o mercado brasileiro é concentrado nas grandes empresas. Então, o primeiro gráfico mostra a quantidade de IPOs, ou aberturas de capital, que aconteceram no mundo de 2008 a 2011. Quer dizer, enquanto nós tivemos mais de 1.000 aberturas de capital na China, 780 na Europa, 400 nos Estados Unidos, no Brasil só 32 operações aconteceram. E o maior problema está no gráfico de baixo, quer dizer, o tamanho médio das operações de abertura de capital no Brasil é gigantesco. O tamanho médio dessas operações em 2011 no Brasil foi de $400 milhões. Isso se compara a 300 nos Estados Unidos, a média mundial inferior a $150 milhões, a $100 milhões na Europa, e na Índia são valores inferiores a $50 milhões. Isso não acontece no Brasil, e a gente tem uma enormidade de empresas no Brasil que adoraria acessar o mercado de capitais se ele existisse para essas empresas. Eu acho que isso está mudando em função de todo esse esforço que foi feito no último ano. Então, hoje a gente tem um mercado de capitais no Brasil só com 364 empresas na Bolsa, enquanto que na Índia você tem mais de 5.000, na Espanha você tem mais de 3.000, em Londres 2.700 e por aí vai. E por que varejo? Eu acho que o senso comum é que a gente vai experimentar ao longo dos próximos anos um crescimento um pouco menor do nosso PIB. Existe o argumento de que grande parte do efeito de distribuição de renda já foi verificado nos últimos 10 anos no Brasil. Isso poderia pressionar um pouco o segmento de varejo, mas não é por nada disso que a gente investe em varejo. A gente acredita que os vetores micro desse setor são muito fortes. E o vetor micro principal é a consolidação setorial. A gente tem aqui vários segmentos do varejo brasileiro. O primeiro é o setor de supermercados, que é um mercado de $99 bilhões de receita ano, onde os 5 principais players, Carrefour, Walmart, Cencosud e Casino, não chegam a 40% de participação total nesse mercado. Varejo de materiais de construção é onde essa distorção é maior, quer dizer, é um mercado de $43 bilhões, onde os 5 maiores não têm 10% do mercado. E na sequência nós temos eletroeletrônicos, roupa, farmácias e e-commerce. Então são setores extremamente fragmentados, onde os maiores players e os mais eficientes vão crescer muito mais do que a média nos próximos anos, porque existe um fenômeno chamado formalização da economia, que é muito forte no Brasil e que acontece nos últimos 5 anos, principalmente impactando o varejo. Com a entrada da substituição tributária, coisa de 5 anos atrás, em vários segmentos, está cada vez mais difícil sonegar impostos nesse setor. Então, a vantagem competitiva que o pequeno sempre teve, que foi não pagar impostos para competir com o grande, ela está deixando de existir, e o que vai prevalecer daqui para frente é a maior escala, é a melhor gestão, são os melhores sistemas dos players maiores,
que vão consolidar esse mercado com uma velocidade muito grande. E o exemplo claro disso é o que está acontecendo com a nossa BR Home Centers, que vem crescendo 20%, 25% ao ano, num mercado que cresce 3% ao ano. Então tem muita gente morrendo, o pequeno está ficando no meio do caminho, e essas empresas, as boas empresas, vão crescer 15%, 20% ao ano nos próximos anos, a despeito de um eventual crescimento menor do PIB e de um menor crescimento da renda. Então, para concluir a apresentação, a tese de investimentos do fundo basicamente é a seguinte: a gente está num momento, quer dizer, esse fundo ele vai nascer num momento onde os preços das pequenas e médias empresas no Brasil estão extremamente atraentes. Quer dizer, a gente tem o exemplo ali da Springs, que é uma companhia aberta, que vale 140 milhões de reais em bolsa, uma empresa que fatura 2 bilhões de reais e vai fazer 250 milhões de EBITDA. Vocês imaginem no mercado de private equity de empresas menores, quer dizer, o tamanho das oportunidades que nós temos hoje, oportunidades essas que existem porque ninguém imagina que o mercado de capitais vai funcionar para essas empresas tão cedo, a gente acredita que ele vai funcionar, então você consegue fazer investimentos a preços muito baixos. Depois de investir, quer dizer, o que nos motiva são os fundamentos micro, a gente não está muito preocupado com o que vai acontecer com PIB, renda, etc. Quer dizer, a gente tem todo o efeito de formalização econômica ajudando os players estabelecidos. Eu acredito muito que em 2, 3 anos a gente vai ter um número razoável de empresas no mercado de acesso da Bovespa, empresas menores nesse mercado de acesso, e R$1 no caixa de uma empresa pequena vale muito mais do que R$1 no caixa do Banco Itaú, da Natura, que são empresas que têm acesso a capital barato há décadas. Você tem empresas pequenas que não têm acesso a capital, que não dívida de curto prazo de bancos que cobram spreads altos sobre uma taxa de juros elevada, que é a taxa de juros brasileira. Então, essas empresas têm uma série de projetos de investimento extremamente rentáveis e o dinheiro no caixa delas é muito valioso. E a gente imagina que na saída desses investimentos, daqui a 5 ou mais anos, a gente vai estar num ambiente de juros de longo prazo menores, a gente vai ter consolidado já um mercado para pequenas e médias empresas e, além disso, esses setores, varejo, consumo e serviços, são setores extremamente atraentes para os investidores estratégicos estrangeiros. O Brasil é o terceiro a quinto maior mercado de consumo do mundo para vários produtos, quer dizer, é uma democracia, é um país de 200 milhões de habitantes com renda crescente, então todos os grandes players estratégicos europeus e americanos querem estar aqui no longo prazo. Então, basicamente, é isso que eu tinha para apresentar. Eu vou abrir agora para perguntas e, na sequência, a gente vai ter uma apresentação de 30 minutos de cada uma das empresas que a gente investe. Obrigado. Obrigado. Pedro, Cláudio Nazajon aqui. Qual é o racional de você investir 100% de uma empresa, você sendo um fundo de gestão? Boa pergunta, porque a gente colocou aqui o tempo todo que a gente prefere sempre participações minoritárias, mas a oportunidade que se apresentou no caso da divisão de serviços industriais da Mills era para comprar 100%. Quer dizer, não tinha a alternativa disponível da gente comprar uma participação pequena e continuar como sócios. A Mills queria sair desse negócio. O que deu conforto foi o fato que os 2.500 funcionários da Mills SI vieram junto com o negócio. Então, desde o CEO, que é o Túlio, que vai falar para a gente aqui daqui a pouquinho, até o montador de andaime, até o sujeito que pinta as plataformas, quer dizer, veio uma equipe inteira. Uma equipe que eu conhecia desde 2007, que eu estou no conselho dessa empresa desde 2007, e uma equipe cuja diretoria, em média, trabalhava na empresa há cerca de 20 anos. Então, a gente conseguiu fazer um investimento, mesmo sendo de 100%, mantendo a postura que a gente tem em empresas que a gente tem 20%, 25% de capital. Então, basicamente, a gente se reúne 1 vez, 2 vezes por mês com esse time de gestão, que é capaz de tocar esse negócio praticamente sozinho. Então, na prática, acaba não sendo tão diferente assim. Quer dizer, eu não compraria 100% de uma empresa que precisasse de uma grande reestruturação, onde a gente precisasse colocar o nosso time para tocar. Então, por ter essa característica, o time inteiro veio, um time que a gente conhecia há muito tempo, com 20 anos de experiência, a gente sentiu conforto para ter 100%. Sem querer entrar no detalhe, mas existe um programa de stock options ou de distribuição de lucro para esse pessoal? Existe. Essa turma tem 5% do capital total da empresa em stock options no preço que nós pagamos para entrar. Então, qualquer valor acima dos 48 milhões de reais que nós investimos, eles têm 5% da valorização desse valor. E, além disso, grande parte da diretoria e da gerência da Mills investiu junto no fundo que vocês investem conosco para adquirir.
Então, hoje eles têm mais ou menos um pouco mais de, deve ter uns 3% do capital total da empresa em ações através do fundo e 5% em stock options. Então, essa turma realmente é dona do negócio. Alguém mais? Vamos passar então para o Eduardo Aguinaga, da BR Home Centers. Eduardo é nosso sócio e é o CEO da companhia hoje. Você ajuda ele aqui? Alô? Está funcionando? Tá. Bom dia. Depois dessa apresentação do Pedro, eu acho que falar de números, eu vou deixar para depois, se vocês tiverem alguma curiosidade, mas ele já deu os grandes números da companhia, que quando nós juntamos nossos trapinhos em 2010, faturávamos mais ou menos 500 milhões, esse ano nós vamos fazer uns 800. Era zero de EBITDA, combinado, não consolidado, porque as duas empresas se juntaram. Esse ano a gente deve fazer entre 37 e 40, então estamos no bom caminho, né? Eu vou preferir falar aqui um pouco mais sobre a estratégia da companhia, como é que a gente está olhando essa oportunidade que se apresenta no mercado. Então eu vou falar primeiro, uma fotografia para realçar, digamos assim, as principais características da BR Home Centers. Depois eu vou falar um pouco do mercado e como a gente se posiciona para crescer nesse mercado. Nós somos a quinta maior varejista de material de construção no país, contando com a loja que nós vamos abrir agora de 1º de dezembro, somos 24 lojas, com 65 mil metros quadrados de venda e um site de e-commerce. Nós tínhamos 2 sites e agora estamos migrando para um site. O site antigo Tem de Tudo, que é a marca muito forte no Nordeste do Brasil e no Centro-Oeste, está se referindo e está sendo direcionada para a Casa Show. Nós vamos fazer as transações no site Casa Show. Essa empresa foi resultado, como o Pedro falou, da fusão que nós fizemos em 2010, e foi uma coisa interessante, porque nós fizemos uma fusão 50-50, tá certo? Falava com o Pedro antigamente, olha, isso aqui ou nós vamos nos abraçar e sair com bastante sucesso, ou vamos afundar, porque 50-50, ou nós chegamos ao consenso nas coisas, ou a companhia não vai para frente. E, quer dizer, felizmente a coisa foi muito bem nesse aspecto, porque a companhia ela tinha um DNA de olhar para o umbigo operacional, né? Como é que ganha 0,2% ali, como é que diminui um dia de estoque ali, como é que ganha produtividade de mão de obra acolá. E a Leblon trouxe uma visão para nós de mercado, valor de empresa relativa no mercado internacional, uma visão de que nós olhávamos muito para a loja física, esse era o DNA da companhia, tá certo? Nos alertou muito para esse processo que está transformando o mundo de comércio eletrônico. Então, e os resultados mostram que, apesar de vezes nós temos diferenças de opinião, nós trabalhamos no sentido do consenso para bem da companhia. Então, foi uma aposta boa, mas que deu certo. Nós temos uma presença ampla e estratégica no Brasil, quer dizer, nós estamos em 7 estados do Distrito Federal, cobertura nacional através do e-commerce, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, depois e focos na classe B e C, que foram as classes no Nordeste e Centro-Oeste, que evoluíram muito nos últimos anos, tá certo? E nós nos beneficiamos muito desse posicionamento. Para vocês terem uma ideia, só uma empresa tem cobertura geográfica igual a nossa, que é a Leroy Merlin, que é uma multinacional. Das 5 primeiras empresas, 3 são multinacionais, nós somos nacional, e a outra é nacional, mas de um investidor, que é o Aloysio Faria, que tem uma visão diferente, digamos assim, na nossa. Então,
essa cobertura nacional, isso nos obrigou a olhar com muito cuidado esse aspecto de logística e de como a gente expande. Esse negócio é muito sensível a capital de giro, tá certo? Quer dizer, quem vem de supermercado e olha aquela beleza de comprar em 50 dias de média e vender em 7 dias, quanto mais você expande, mais gera caixa, tá certo? Esse segmento não é isto. Quanto mais você expande, mais você demanda capital para sustentar o seu ciclo operacional. Você tem nós temos hoje a BR Home Center 100 dias de fornecedor, 80 dias de estoque, aí parece que está uma beleza, mas para você sustentar essa venda e esse EBITDA, você tem que dar 60, 60 e poucos dias de crédito. A companhia dá crédito, nós não damos crédito. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, então, quanto mais você cresce, você está... Seu ciclo de capital de giro, 45 dias, precisa de dinheiro, tá certo? Então, isso aqui tem que ser feito com cuidado. E quando você trabalhando em escala nacional, esses dias de estoque que nós chegamos, como eu disse, a 80, nossos concorrentes que estão concentrados em 2 ou 3 estados, eu tenho acesso a esses dados, nós trocamos figurinhas, trabalham com 110, 120 dias de estoque. Eu estou chamando a atenção a isso porque isso vai, digamos assim, qualificar um pouco a nossa estratégia de investimento. Nós não temos uma estratégia de investimento que é capital intensiva no sentido de muito capex, nem muito investimento de capital giro. E essa, digamos, crença, né, esse dogma nosso, traduz-se depois em toda a linha nossa estratégia de expansão, que eu vou falar um pouquinho depois. Flexibilidade para capturar a oportunidade de crescimento. Quer dizer, nós temos lojas de 5.000 metros e temos lojas de 1.200 metros. Já aprendemos o que nós queremos fazer daqui para frente. Não é nem as de 5.000, não é nem as de 1.200, tá certo? Também dentro da estratégia de maximizar ROIC, né? Isso é uma coisa que já estava na nossa cartilha, e o Pedro e o Leblon reforçaram muito esse aspecto da nossa estratégia de investimento. Maximizar retorno sobre capital investido. Então, não é só primeira linha que nós olhamos, é retorno sobre capital investido. Então, essa estratégia de expansão e de flexibilidade de expansão vai nos permitir atingir esse objetivo, sempre procurar maximizar o ROIC da companhia. Nós temos também histórico em aquisições, não é certo? Nós já compramos 2 empresas, fizemos uma fusão, que também é uma experiência, tá certo? É interessante, 2 empresas quase do mesmo tamanho se fundiram, e como gerar sinergia, como gerar eficiência de logística num processo desses. A margem desse negócio, na última linha, é 2, 3%, como varejo em geral. Então, a nossa cabeça tem que ser como ganhar 0,1 em cada uma dessas linhas. A máxima dos livros de texto americanos é retail is detail, e é verdade. Por isso, inclusive, nós sempre evitamos, na companhia, alocar capital em financiamento de cliente. Vocês vão ver depois que nós temos financiamento de cliente, mas não com o nosso capital. Porque, basicamente, quando a gente ganha, isso aí já é o meu DNA, né? Que a gente ganha 3% ao mês, qual é o manager que vai focar em 0,1% quando ele está ganhando 3% ao mês em taxa de juros? Não é o que a gente queria fazer, então nunca fizemos financiamento de cliente. Nós olhamos a parte operacional mercantil. E temos hoje uma infraestrutura logística e de TI preparados para montar um monte de lojas em cima dessa estrutura. Fomos para o SAP, é sempre doloroso você passar por um processo desses. Passamos metade, porque resolvemos fazer em 2 etapas para não causar muito tumulto na empresa, mas hoje nós temos uma infraestrutura que nos permite crescer. Daí, o ponto que eu tinha falado, em foco na atividade mercantil e não de crédito, nós temos um acordo com uma financeira, e com muito sucesso, aliás, hoje o nosso cartão próprio, não fundiado por nossos recursos, representa 14% das nossas vendas, então é uma coisa de muito sucesso, e uma fonte muito importante de referrals para a nossa atividade de e-commerce, tá certo? E risco de inadimplência zero, como eu disse, nós não alocamos capital nesse negócio. O que nós preferimos é esse último linha mesmo, é foco no cliente, produtividade, atendimento, logística,
E eu acho que todo o investimento, muito do investimento da companhia, quer dizer, não está também só na primeira linha, está em como reduzir os custos naquele bolo que fica ali no meio entre a primeira linha e a última, que é a do acionista, tá certo? Fomos eleitos a empresa que mais respeita o consumidor no nosso segmento em 2013, que eu acho que é fruto desse trabalho, mas é árduo, não transparece a toda hora os benefícios disso, mas você vai ganhando isso ao longo do tempo. Isso aí é um pouco do footprint da companhia, tá certo? Nós estamos espalhados aí pelo Brasil. Acho que eu já falei um pouco sobre isso. Trabalhamos com 19 mil SKUs em total na companhia, mas por loja média mais ou menos 9, 10 mil SKUs. E aqui vou voltar a enfatizar o que eu falei um pouco antes. Se você vê o que cabe dentro de uma loja de 9 mil SKUs, que são os SKUs do nosso setor que mais giram, você vai chegar à conclusão que a loja que você precisa é de uns 3 mil metros. Essa é a loja que cabe os 9 mil SKUs. E optamos, então, por focar nessa estratégia exatamente que eu não quero ter 10 banheiras jacuzzi na minha loja. Aí eu tenho que fazer uma loja de 10 mil metros e essas últimas 8 banheiras jacuzzi dessas 10 vão girar uma a cada 6 meses. Então, eu prefiro ter menos e uns itens que giram para, então, também decorre disso um footprint de loja que a gente vai expandir menor, tá certo? Então, isso aí é mais ou menos a nosso footprint. Então, aqui fala um pouco sobre o mercado e qual é a nossa estratégia nesse mercado. Esse mercado, dados de IBGE, isso vendeu 124 bilhões em 2013, né? Desses anos todos, tá certo? O ano que ele cresceu nominalmente, isso é tudo crescimento nominal, né? Nominalmente menos foi 2009 e aí também 2014 vai ser um crescimento nominal modesto, tá certo? Principalmente pelo segundo trimestre do ano. Acho que foi ruim para o comércio em geral e nós não escapamos também desse fenômeno, tá certo? Mas é um mercado grande e não só grande, mas a gente às vezes não tem noção do tamanho relativo dele. Quer dizer, a distribuição de material de construção e acabamento no Brasil, 52% vem desse segmento de varejo. Esse segmento é maior do que Votorantim vendendo para a Cirela, que depois faz um apartamento e vende para o Pedro Scherman, tá certo? É maior do que vender isso e depois fazer uma estrada ou uma nova usina de hidrelétrica. O que é até esperado, tá certo? O nosso segmento é de reforma, nosso segmento não é de construção. Então, quanto mais cresce o estoque de unidades habitacionais, mais cresce o potencial do nosso mercado, porque este é o nosso mercado, não é o mercado de construção. Então, nós somos maior e pouca gente tem noção disso. Muito também, olha aqui, isso aqui é o fenômeno de financiamento habitacional, isso é um proxy do nosso mercado futuro, que são as unidades que vão ficando prontas e daqui a 2, 3, 4 anos vão ter que ser reformas ou acabamento, tá certo? E, aliás, muita da estratégia de construtora hoje tem sido entregar mais ou menos cru, né? Sem o piso, sem essa coisa toda. Então, mesmo não só no acabamento depois de reforma, mas também já temos um mercado de acabamento de unidades novas, né? E mostra também a pouca penetração de financiamento habitacional do Brasil, tá certo? Mas as coisas principais dessa página que eu queria mostrar era, primeiro, um mercado que há muitos e muitos anos cresce, não teve recessão, tem, às vezes, como eu disse, em 2009, crescimento abaixo da inflação, em 2014 vai ser a mesma coisa, mas é um mercado que, agora, no outro quadro, muito pouco concentrado, quer dizer, fragmentado. Existem, o Pedro errou um número, são 139 mil estabelecimentos, não 100 mil estabelecimentos, de material de construção no Brasil, pelo CNAE, né, o Código Nacional de Atividade Econômica. Desses 139 mil, emprega 850 mil pessoas, quer dizer, são em média 6 pessoas por estabelecimento. Quando vocês veem que eu abrir uma loja significa 70 pessoas, te dá a dimensão de como está fragmentado esse mercado. Os 5 primeiros, e nós somos o último nessa lista, dos 15,
são mais ou menos 7,5% do mercado. Se você pegar os próximos 5, vai para 7,8% do mercado. Cresce 0,3% com mais 5 players. Então, a oportunidade que o Pedro viu, que eu vi quando comprei essa empresa, é exatamente essa, tá certo? Quer dizer, um mercado que se cresceu muito regionalizado pelo efeito da informalidade. Então, ninguém crescia, quer dizer, ninguém cresce, expande geograficamente sem sistema, sem tecnologia. Quer dizer, se o negócio é informalidade, tem que ficar restrito ali ao olho do dono, tá certo? Então, essa é a característica do mercado. Ele é muito fragmentado e de players regionais. Com a substituição tributária, que o Pedro mencionou, isso, para vocês terem uma ideia, a Anamaco, que é a nossa associação dos varejistas de material de construção, estima que o nosso mercado esse ano vai crescer 3,5% nominal. Nós vamos crescer mais do que isso, mas o mercado vai crescer 3,5% nominal. E se você olhar a arrecadação de material de construção pelo IBGE, até agosto, período ano sobre ano, estava crescendo 6,8%. Esse é o fenômeno da formalização. São os PEDs, que agora ninguém pode escapar deles, são as substituições tributárias que cobram o ICM na ponta do produtor e não na ponta do varejista, tá certo? São os drivers que nós estamos vendo que vão fazer uma empresa organizada e com sistemas e com management. Nós não tenho dúvida que nós vamos crescer nesse mercado. Deixa eu ver o que mais aqui. Muito fragmentado. Estratégia de investimento. Como é que nós vamos abordar esse mercado que a gente acha que é bastante grande? Primeiro, crescimento orgânico, né? Quando a gente fala em crescimento orgânico, eu vou voltar ao que eu mencionei, que é a loja de 3 mil metros, né? Isso é mantra na companhia, né? Se eu melhoro o meu capital de giro em 3 dias, eu financio uma loja, só com fluxo de caixa da melhoria do capital de giro. Então, o nosso foco é sempre qual é o modelo de crescimento que nos permite maximizar o retorno de capital, porque usa menos capital. As lojas não são nossas, são de investidores. Nós fazemos a loja do tamanho que cabem os 9 mil itens para que eu fique no extremo mais, que tenha mais giro de SKUs desse segmento. E fazemos isso com uma logística que cada vez mais é mais importante, não só pelo processo de produtividade, mas para enfrentar o segundo elemento que nós que eu quero mencionar para vocês, que é o comércio virtual, né? Se você não, hoje, se você quiser em Recife comprar uma torneira, você liga para o Alibaba, entra no Alibaba, ele te entrega uma torneira lá. Isso foi uma coisa importante que eu acho que na associação com o Leblon nos alertou, para essa tendência mundial, que nosso segmento ainda está pouco aderente ao comércio eletrônico, mas é um segmento que fatalmente vai se desenvolver nessa linha. Então, nós temos toda uma estratégia de loja física, já temos mapeado mais ou menos 70 municípios no Brasil, que cabe pelo menos uma lojinha do nosso modelo de 3 mil metros, tá certo? Vamos dar preferência de adensamento nas áreas que estamos, para ter sinergia de logística, sinergia de marketing, sinergia de treinamento de gente e no caminho natural da logística que nós temos, quer dizer, quando eu levo um equipamento, uma mercadoria para Fortaleza, eu tenho uma linha natural de logística que nesse caminho eu também posso ir adensando e criando eficiência no meu processo logístico, tá certo? Paralelamente a isso, vamos desenvolvendo o nosso e-commerce. E-commerce esse que foi, digamos, até por minha culpa, começamos com a visão que eu acho que a gente tem que ter daqui a 10 anos. Eu quis começar mais cedo, que era um conceito de omnichannel, né? É o canal eletrônico compartilhando da infraestrutura do canal físico, tanto logística como de CD, como de estoque mesmo, tá certo? E vimos que esse modelo ainda estava um pouco, digamos, ousado para a estrutura de logística brasileira. Voltamos atrás, começamos agora com o e-commerce tradicional, com o seu CD separado, mas a tendência nossa no futuro é compartilhamento de canais, omnichannel. O conceito aí é muito simples, quer dizer, se eu levo 10 furadeiras para a minha loja de Recife, elas estão na minha loja de Recife, o custo de transporte por uma furadeira é certamente menor do que se alguém comprar
uma furadeira no e-commerce e levar uma furadeira do CD de São Paulo para entregar no cliente de Recife. Fora que isso, eu já tenho uma estrutura logística de atendimento de entrega para os meus clientes na minha loja de Recife. Então, eu posso ser mais barato porque o meu custo de transporte é menor e posso ser mais rápido porque a mercadoria já está lá, tá certo? A Amazon, eu estive vendo agora também, ela também está vendo que esse compartilhamento de canal é uma coisa importante, tanto que ela está abrindo vários CDs pelos Estados Unidos inteiro, tá certo? Isso aqui é um pouquinho, agora só para dar a vocês uma sensação física do que são as nossas lojas. Isso aqui é uma loja Cajasson no Rio. Isso aqui é uma loja Tem de Tudo. E era isso. Obrigado pela paciência de vocês. Estou aberto a perguntas se vocês tiverem. Isso. Nós não temos nenhuma loja, o que às vezes pode dificultar um pouco até o processo de expansão, porque você tem que juntar o terreno, juntar o investidor, juntar o construtor, tá certo? Nós temos uma área de expansão, como te disse, ela já plotou uns 70 municípios que a gente pode entrar, né? Vamos sempre preferir a expansão orgânica, mas não temos nenhum prurido em fazer aquisições seletivas, tá certo? O problema das aquisições seletivas é que você tem que estruturar um processo para mitigar os riscos. Como eu disse, muitas dessas empresas vêm de uma história de informalidade, né? E no Brasil não é porque tem novo dono que o passado, digamos assim, culposo deixou de existir. Você herda esse processo, tá certo? Então você tem que fazer isso de uma forma que você mitigue a contaminação que você traga dessas aquisições, tá certo? Mas não descartamos. O grande problema das aquisições, além do problema da contaminação, é que vem 2, 3 lojas boas, aí vem o patinho feio, e aí você... O que eu faço com esse patinho feio? Nenhum gestor, meu diretor de operações sempre fala em fechar a loja com ele, arrepia, tá certo? Quando eu falei aqui, quando nós fechamos 2 lojas da Casa Show, o Pedro queria me bater, né? Fechamos uma no Leblon e uma na Barra. É simples, aquilo não dava para ganhar dinheiro. Aluguel no Leblon só paga a joia do Antônio Berardo, tá certo? Não paga a minha margem de 2 ou 3%. Então, a aquisição é o problema de contaminação e o problema depois o que fazer com os patinhos feios que vieram juntos. Eduardo, imagino que a parte de logística seja um custo importante nessa sua administração aí, que é 0,1% a tua unidade. Não é 0,1 não. Para você ter uma ideia, Zé, nossos custos, 10,3 é gente, 8,7 é ocupação e 7,2 é frete. Logística está um pedaço em cada um desses aí, tá certo? Mas esses 3 custos já são quase 30% da companhia. E como é que é o desafio de trabalhar, que você hoje está muito voltado para muito localizado, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, não é isso? Isso. Aonde? Norte não, Nordeste, Centro-Oeste. Norte não, é Nordeste, Centro-Oeste. Onde, vamos dizer, você tem uma dificuldade maior, creio eu, né? Isso deve ser um desafio adicional, né? Vocês têm um planejamento específico? Temos, novamente, quando você olha como ganhar produtividade ali no meio, entre a primeira linha e a segunda, né? Eu tenho muito medo da gente ficar só olhando a primeira linha, né? Top line, não. Vamos olhar o que a gente ganha ali no meio. Nós fizemos agora recentemente um processo de fazer um sistema que a gente chama de cross-docking, né? Aliás, esse setor é cheio de anglicismos, mas não tem jeito. Mas cross-docking é transbordo, né? Transbordo. Alugamos um CD em São Paulo. Antigamente é o seguinte, eu comprava 5 torneiras para uma loja, mais 5 torneiras para outra loja, da mesma linha de torneiras, né? E as notas fiscais saíam com cada caminhão para Recife, para Fortaleza, enfim. Só que o transportador, para juntar carga eficiente, o que ele faz? Deixa suas 5 torneiras quietinhas aí, mais uns 2 ou 3 dias, porque eu estou juntando mais uma outra carga de não sei de onde. E com isso, entre começar a contar, meu contas a pagar, né? E a peça está exposta na loja para ser vendida, não estava nenhum nem outro, estava, na verdade, no transportador. Criamos o conceito de cross-docking em transbordo,
que todos os meus fornecedores desses itens me entregam com as notas fiscais de cada loja no meu CD em São Paulo, né? Com isso, eu junto carga de Deca, de Lorenzetti, e eu mando um caminhão só para minha loja de Recife com todo o mix que foi desenhado para aquela loja de Recife, tá certo? E planejo chegar em Recife num horário que o meu cliente não está entrando na loja. Chegava às vezes 3, 4 caminhões. Quer dizer, quando você vai juntando essas coisinhas, eu ganho 2 dias. 2 dias é uma loja que eu vou abrir, tá certo? Então, produtividade é essencial nesse processo. Produtividade e treinamento é onde você se diferencia. Eu concorro com o Leroy Merlin, que é muito maior do que eu, tá certo? Em várias praças. E nos damos muito bem, porque eu tenho uma entrega eficiente, eu tenho um atendimento bom, tá certo? Então, o conceito nosso não é só top line, é olhar o que tem ali no meio também. Obrigado. Pergunta sua não vale. Bom, muito obrigado, então. Qualquer coisa também, se eles quiserem perguntar alguma coisa depois, estou à disposição. Obrigado. Quero chamar o Paulo Fernando, nosso sócio na Six Shoes, para a próxima apresentação. Enquanto a gente vai trocando aí microfones, pode passar o filme. O sepultamento, o último adeus da família ao jovem Felipe Gonçalves Rossi, que tinha 17 anos. Ainda serão sepultados aqui no cemitério municipal de Borborema, Caio Matheus da Silva e José Vinícius Francisco Anzolin. Lembrando que 11 pessoas morreram nessa tragédia, um acidente gravíssimo, e a 11ª vítima já foi velada e sepultada na noite de ontem na cidade de Itápolis. A gente continua acompanhando a movimentação por aqui, o clima é de muita tristeza, muita comoção. Borborema, que tem 15 mil habitantes, todos eles se reuniram no velório hoje pela manhã, que já está praticamente no final. O cortejo agora vem seguindo até o cemitério da cidade, onde as famílias estão realizando o sepultamento. Voltamos aos estudos do Hoje em Dia. Chegou ontem para fazer essa reportagem, já foi o local do acidente, foi a Borborema, acompanhou o velório e, como você disse, uma cidade pequena que, além do início social, toda a cidade. Como você ouviu das pessoas, além do sentimento de tristeza, um sentimento de revolta, uma exigência de melhores condições na região, o que você ouviu das pessoas por aí? É isso aí, bom dia. A gente vende sonho, a gente não vende sapato. A gente vende perna bonita, a gente não vende sapato. Eu acho que a gente está num mercado extremamente interessante, que ele é completamente pulverizado. Por ser pulverizado, como disse o Pedro, a gente tem uma oportunidade de ouro na mão. Oportunidade essa que
ela vem junto porque a gente tem um player que é um concorrente, que é líder de mercado, que criou um impacto no mercado, depois que a Tarpon entrou de sócia deles. E nós vimos uma oportunidade enorme, a mesma que a Leblon viu. Então, essa coincidência de oportunidades nos levou a um ano atrás que nós nos reuníssemos e começássemos um projeto bastante interessante. Vamos falar um pouquinho do mercado. O que é esse mercado de sapatos? Que a maioria das pessoas não tem muita noção do que ele seja. Ele é um mercado de 40 bilhões de reais, calçados masculinos, femininos, etc. e tal. E o calçado feminino, que é o foco do nosso negócio, é um mercado de 20 bilhões. Mercado esse completamente pulverizado, com um nível de informalidade enorme, enorme, o que tem levado muita gente a sofrer bastante de concorrentes nossos. Tá? Nós estamos falando desse mercado de calçados e bolsas, estamos falando no mercado de 20 bilhões. É um mercado grande. E é um mercado que antes ele era muito concentrado em cidades e capitais e hoje ele está em qualquer lugar do país. Você vai ver o que eu vou contar um pouquinho da nossa história, o que nós estamos fazendo com a Leblon e onde é que a gente vai. Tá certo? Nós começamos essa empresa em 96, o Ronaldo Veliche, meu sócio que está aí, eu começamos isso. Em 97, nós passamos para a nossa primeira franquia em Brasília e, a partir daí, nós estruturamos a empresa para ser uma empresa franqueadora e não necessariamente uma empresa de loja própria. Quando a gente presta atenção na maioria dos nossos concorrentes, você vê que é um bando de gente que tem um bando de loja própria, e aí, volta e meia, por necessidade, que o ramo necessita volume, volta e meia, vamos abrir uma franquia, vamos abrir uma segunda franquia, vamos abrir uma terceira franquia, e aí muitas das empresas não foram estruturadas para serem franqueadoras, ao contrário da nossa. A gente, desde o início, com um ano de franquia, um ano de loja, nós partimos para um mercado forte de franquias. O nosso segmento são mulheres, nós não queremos necessariamente vender para homens. Cada um de nós aqui, quando compra o sapato, gostou do preto, vai lá, compra o marrom, compra o camel e está feliz. Basta você abrir o armário da sua mulher e que você vê que é uma coisa incrível. Nós temos 9 coleções por ano e nas 9 coleções por ano sempre tem um bando de coisa nova. Sempre tem um bando de coisa nova. E isso faz com que exista uma demanda. Nós não entramos no mercado de calçados sem querer. Nós entramos, nós encomendamos uma pesquisa e nessa pesquisa o que nós vimos, nós queríamos vender para a mulher e não para a família. Nós queríamos vender para um mercado que fosse de compra de impulso. Ou seja, é um mercado que requer um somatório grande de lojas e um mercado, ao contrário do mercado de vestuário. O mercado de vestuário, se você pega uma camisa do Ralph Lauren, vamos pegar... não quero nem falar do mercado masculino, vamos falar do mercado feminino. Você consegue fazer roupas em alguns pontos do país, coisa que não acontece com calçado. Calçado, ou você está no núcleo, ou você não fabrica. Tem o Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, tem Franca, Jaú, em São Paulo, tem Minas Gerais, tem que estar tudo junto. O sapato requer 60 unidades, 60 processos para fazer um sapato. Então não dá para fazer na esquina, tá certo? A nossa cliente é uma mulher de 25, 45 anos, ela é urbana, ela não é esportiva. A gente não vende tênis Nike para mulher, a gente não vende tênis para corrida. Nós vendemos o tênis casual, nós vendemos a sandália, nós vendemos o produto que ela quer. E uma coisa interessante a mulher para na frente da vitrine, olha e diz assim, meu Deus, como é que eu não tenho essa sandália? Ela entra, compra e você vende 3 ou 4 vezes sem juros. Esse é o nosso negócio. Tá? Nós desenvolvemos os nossos próprios produtos, nós viajamos, nós pesquisamos, nós fazemos tudo isso, mas não somos verticalizados, não fabricamos e nem queremos. Tá? A gente dá um modelo para as fábricas fazem o que a gente quer e ao fazer o que nós queremos, em algumas fábricas nós compramos até 60%, 65% da produção deles. O que nos dá um razoável poder de compra, o que nos dá um razoável poder de poder, junto com as fábricas, desenvolver o que nos interessa.
Nós temos 66 lojas, sendo 5 próprias e 61 franquias, e mais 8 no pipeline, que devem estar saindo nos próximos 4 ou 5 meses. Esse vídeo que vocês viram foi um vídeo que nós apresentamos nas feiras, que nós vamos. Tivemos uma feira no Rio de Janeiro agora, foi um tremendo sucesso para a gente. E estamos indo, a partir de terça-feira, uma outra feira no Nordeste, que nós estamos extremamente otimistas, porque é lá que o nosso business acontece muito hoje. Tá? Eu vou mostrar para vocês a nossa distribuição geográfica. Nós temos uma área total de 3 mil metros quadrados e o nosso sell-out de 60 milhões. Nós estamos reforçando e crescendo no nosso canal de e-commerce e entrando no canal de multimarcas. Uma das coisas interessantes no tipo de varejo que nós temos é que como é que você entra, porque nós não somos donos das nossas lojas, nós temos 5 e 61 são franquias. Para você entrar no e-commerce, como é que você faz para que você não tenha o teu franqueado contra você, e sim a favor de você? Então, nós estamos vendo, essa primeira parte a gente já passou. A visita de a visita de clientes nas nossas páginas, no nosso site, aumentou muito depois que a gente entrou no e-commerce. E é interessante, o que é sapato de mulher? Claro que nós vamos vender no e-commerce, claro, isso nós vamos ter venda, mas isso é um reforço para as nossas próprias lojas. Nossas próprias, eu digo, a rede de franquias e tudo mais. Os pés não são iguais. Os pés têm peito de pé alto, peito de pé baixo, joanete. Então, você olha e muitas vezes você se dirige para a loja para comprar. Então, essa dupla e-commerce, loja própria, é excepcional para nós. E isso é fundamental que a gente explore isso. E aos poucos os nossos franqueados estão começando a entender isso. Que o e-commerce, em vez de ser o inimigo que rouba a venda dele, é o contrário. É o amigo que ajuda a levar a gente para dentro da loja. Hoje, o nosso processo, a gente vive de royalties, tá certo? Nós temos royalties dos nossos franqueados e temos royalties das fábricas. E estamos num processo de mudança radical disso, que eu vou explicar agora no que a gente está fazendo. Aqui é a localização das nossas lojas, essa é a nossa capilaridade. Se vocês olharem, nós temos poucas lojas, uma, para ser preciso, em São Paulo, uma no Paraná. Isso aqui é virgem, isso aqui é potencial para a gente danado. Muito bom, mas muito bom mesmo. Mesmo o estado de Minas Gerais, que nós temos 9 lojas, tem um potencial. E quando eu falo de potencial, eu quero dizer o seguinte: a nossa loja foi feita e concebida para ir a qualquer cidade do país acima de 100 mil habitantes. E o poder aquisitivo das cidades do interior, gente, é uma coisa indescritível. É impressionante o que isso está melhorando. Nós temos exemplos de algumas lojas que eu vou citar aqui na frente, algumas cidades, que nos ajudam muito. Nós temos aqui, a nossa marca é nacional, a gente está presente em diversos estados do país. Nós temos lojas de rua, de shopping center, cidade como Petrolina, por exemplo, que você vai, nem tem shopping center em Petrolina. Então você tem que estar na rua, você tem que estar na rua bem. Nós estamos presentes nas capitais, em municípios médios e de pequeno porte. Uma coisa interessante, tem um exemplo aqui, deixa eu voltar. Ok. Algumas cidades que vocês vejam, aqui Patos, nunca ninguém ouviu falar em Patos. Nós estamos em Patos com uma loja já há 8 anos, é uma loja que vende R$85 mil, o custo de aluguel é pequeno e nós somos a loja da cidade, entende? Agora Arezzo está entrando lá, que vai ser interessante, que vai ser a segunda loja forte nacional na cidade. E desse jeito nós estamos em Garanhuns, nós estamos em Petrolina, nós estamos em Campina Grande. Pasmem, só como curiosidade, Campina Grande, na Paraíba, é a cidade das nossas redes de lojas que mais vendem bota. E é a Paraíba, e é interessante por quê? Porque tem a festa lá de São João, a festa lá o Padre Cícero, e chega avião, e chega gente fantasiada de bota, e compram bota na cidade, mas é incrível. Terminou São João, parou. Tem que tirar a bota e tem que distribuir para outro lugar. Nós estamos no interior de Minas, bastante forte, e é interessante que tem o word of mouth, que uma loja numa cidade como Ubá traz loja para a vizinhança, para Barbacena, para Cataguases,
e isso ajuda a capilaridade do nosso negócio. Isso aqui é uma cara da nossa loja, é o que a gente tem. São lojas com um tamanho médio de 50 metros quadrados. E aqui estão os dados para você ter uma franquia. E nós estamos falando no royalty de 20%, que são 10% do franqueado e 10% do fornecedor. Hoje, estamos no processo de mudança. Em 2010, nós, pela primeira vez, fomos participar da ABF e desde 2010 a gente ganha o Prêmio de Excelência de Marketing seguido todo ano. Estamos entrando agora em 2014, que nós já ganhamos também para 2015. E como é que é feito isso? Isso que é interessante. A ABF procura os nossos franqueados e bombardeia eles de perguntas de felicidade, satisfação, serviço. E isso para nós é um prazer, porque há 5 anos nós entramos e há 5 anos nós ganhamos sempre. Aqui a gente tem uma divisão de franqueados. Nós temos 3% dos nossos franqueados operam mais de 5 lojas. E aqui está a divisão, e temos 65% dos franqueados que têm uma loja só. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem um potencial enorme de crescimento dos que têm uma loja passarem para uma segunda e uma terceira loja. É mais fácil operar 2 lojas do que uma, é mais fácil operar 3 lojas do que 2. Então, isso ajuda muito no potencial de crescimento do nosso negócio orgânico através dessa turma aqui. No nosso negócio, nós temos 75% de participação de calçados, 23% de bolsas e acessórios, 2%. E como fornecedores, a gente tem, nos nossos 10 principais fornecedores, que eles representam mais de 70% do nosso negócio. Aqui uma divisão de mercado, para vocês terem uma noção. Eu não coloquei aqui, aqui só tem rede, tá? Aqui só tem rede, fora isso tem um bando de gente que tem 2 lojas, 3 lojas, 2 lojas, 3 lojas, espalhadas pelo Brasil inteiro. Aqui é o price point do preço dos produtos que se vendem. Obviamente, quando você olha aqui de 100 a 250, que está essa turma toda, a gente começa de 69, 79 e vai até 199 no nosso caso. Aqui estão os principais players. Como se olharem aqui, está o principal grupo, os líderes de mercado, que são a Arezzo, que tem uma marca chamada Anacapri, que é a mais popular, Arezzo, Schutz e o Alexandre Birman, que é top do top. Aqui que é interessante, nesse meião não tem quase ninguém, aliás, não tem ninguém de rede de loja nacional entre 75 e 99 lojas. Nós estamos aqui nessa parte, junto com os outros players que estão aqui, e tem 3 que estão aqui em cima. A Carmen Steffens, que é uma fábrica, é totalmente verticalizada, é uma fábrica em Franca que produz e vende nas suas lojas próprias. Tem a Mr. Cat, que todos conhecem bem, bastante competentes, e a Santa Lola de São Paulo, que também estão no ramo, a família está no ramo há mais de 50 anos, no ramo de calçados, e fecharam uma operação familiar e fizeram uma rede de lojas só femininas. Se você prestar atenção aqui, tem a Mr. Cat, que vende para homem e para mulher, Carmen Steffens, que 99% é feminino, entrou agora com uma marca masculina deles, a Santa Lola é só feminino, e aqui está a turma que só é feminino, e aqui é a turma que só é feminino. Tem um bando de gente aqui, tá bom? Há um ano atrás, praticamente, a nossa empresa começou uma nova fase. Essa fase foi a fase que nós nos associamos com a Leblon, e nós estávamos numa conversa interessante com um outro fundo bastante bom, bastante interessante, porém, o que nos trouxe, o que nos fez criar essa ligação forte com a Leblon? Eles entendem o que é o varejo. E isso faz uma diferença bastante grande. Eu acho que o que o Aguinaga falou, que eles têm uma visão da floresta maior que a nossa. O problema é quando você fica em cima e fica olhando, você fica olhando o raio da árvore, você fica preocupado com o 0,01 que tem aí. Aí os caras fazem uma pergunta para você, você para, pensa e diz, cacete, como é que eu não pensei nisso antes? Então, há um ano atrás, a nossa vida mudou. Não é fácil você trazer
um fundo para dentro, porque, obviamente, tem os conflitos naturais, tem as perguntas que não são respondidas. Você olha para o seu sócio assim, caramba, por que a gente não fez isso antes? Mas o que é importante, veio um fluxo de novas informações e um bando de coisa que a gente está fazendo. A primeira coisa, só para dizer para vocês, eu quero enfatizar, o nosso ramo, ele era de uma informalidade ímpar. A gente tem um concorrente que compra no interior de São Paulo e traz os produtos para o Rio de Janeiro pelas estradas vicinais, tudo com terço de nota, para não pegar a polícia rodoviária, para não pegar barreira fiscal, e aí sai matando. Mas acontece que o principal produto de venda hoje chama-se cartão de crédito. Bimba, acabou essa história. Então, a informalidade não resiste mais, não tem mais espaço. Ronaldo e eu vimos isso nessa ocasião e achamos que, gente, é a nossa oportunidade, a gente já tinha mudado, a gente queria dormir bem, então a gente não era informal. E quando você não é informal nesse tipo de negócio, a rentabilidade é danada de difícil, certo? E isso a gente pulou para isso 5, 6, 7 anos antes de muitos concorrentes nossos. E não dava para querer ir sozinho se a gente não tivesse uma placa, se a gente não tivesse um parceiro. E basta você olhar o que aconteceu com o líder de mercado, a modificação que aconteceu na Arezzo depois que a Tarpon entrou, trouxe para nós uma visão que a gente precisa estar aliado a alguém e foi o que aconteceu. Chega dessa história, a gente começou. Esse ano nós fizemos uma nova empresa, deixamos o nosso passado para trás, fizemos uma nova empresa chamada BTL, Brands to Love. Brands significa o quê? Nós queremos marcas, não é brand to love, são brands. A gente entrou nesse processo para consolidar mercado. É isso que nos interessa, é isso que a gente quer. A gente representa pouco, ele é muito pulverizado e tem oportunidades MIS e acreditamos que com a formalização do mercado nesse ramo, que é um dos últimos que está sendo formalizado, vai chover gente querendo fazer negócio conosco. Nós fizemos uma empresa única, porque nós operávamos no Simples e trabalhávamos muito com isso e acabamos com isso. A gente opera hoje através de um CD no Rio Grande do Sul. Por que no Rio Grande do Sul? Porque o grosso do que a gente compra é no Vale dos Sinos e é o que a gente precisa como operador, que está nos trazendo uma diferença gritante na nossa operação. Nós partimos esse ano de 2014 para contratações importantes, trouxemos gente de concorrentes, trouxemos gente de fora para fortalecer e tirar um pouco do ranço da empresa familiar que a gente ainda tem. Mudou o nosso negócio da governança, a gente tem um conselho consultivo, a gente tem a Deloitte nos auditando lá dentro, a gente está completamente preparado e se preparando para saltos maiores. A gente começa no dia 1º de janeiro uma associação de franqueados, onde os franqueados vão ter uma participação na gestão da empresa forte, e a gente já viu que isso ajuda profundamente o nosso negócio. O nosso foco estratégico é uma expansão via franquias e fortalecimento dos canais de venda, oportunidade relevante em cidades acima de 100 mil habitantes. Nós não queremos ter muitas lojas, nós vamos reduzir ainda o nosso número de 5 lojas, vamos ter poucas lojas próprias para poder testar o que a gente quer, do jeito que a gente quer, como a gente quer. A gente está expandindo o nosso business de e-commerce. E outra coisa, nós vamos entrar no negócio de multimarca, que é um negócio forte, que representa 24% da venda da Arezzo. Outra coisa importante é que um multimarca feliz é um futuro franqueado. A gente vê aí um potencial de aumento de franquias bastante grande. A nossa mudança do operador logístico, nós estamos mudando o nosso tipo de operação. Só para mostrar para vocês, os franqueados, mandam o pedido de compra para a gente põe na fábrica e a fábrica manda tudo parcelado para os nossos franqueados. O que a gente está mudando? A gente continua da mesma maneira, porém, como o próprio Aguinaga falou, está acontecendo com ele, a gente recebe tudo, consolida a carga e manda para os nossos franqueados a carga consolidada. É uma operação de cross-docking que a gente compra. Daí vem a primeira pergunta, meu Deus, como é que vocês vão fazer com o capital de giro? A questão é que a gente compra pela BTL,
com prazo 30 dias superior ao que a gente vende para os franqueados. Portanto, o nosso estoque, a nossa compra do que a gente vende, ela é 100% financiada. O que nós queremos? Nós mapeamos o mercado, nós estamos vendo quais são os nossos concorrentes e o que a gente pode fazer. Nós estamos, nesse momento, numa negociação muito avançada, uma compra de 100% de um concorrente que tem 44 lojas. Isso vai nos levar para ser a 5ª maior rede de lojas de calçados do país. É uma marca que é complementar à nossa, embora talvez não pareça, o mercado de calçados é bastante segmentado. Tem lojas que são para o mercado mais jovem, mais maduro, classe mais alta. Vocês veem que a própria Arezzo tem isso. A gente vai ter uma sinergia muito relevante que vai aumentar a rentabilidade do negócio e a gente vai ficar forte esperando para poder ser atraente para alguns players estratégicos. Se vocês olharem, não tem nenhuma multinacional de sapato no país ainda. Isso é um dado relevante e importante. Para mostrar para vocês a capilaridade, aqui é onde nós estamos, com as nossas lojas. Com a entrada do Target, com mais 44 lojas, que a gente acha que nos próximos 30, 60 dias está tudo andando, nós vamos ficar desse tamanho e vai nos levar a uma posição de destaque no Rio, fortalecimento em algumas praças. Nós temos franqueados em cidades que eles têm 2 lojas, 3 lojas, mas basicamente 2 lojas, que não cabe mais loja. É a oportunidade de a gente oferecer uma outra marca do mesmo grupo, com o mesmo processo, tudo junto, e a gente acha que ao se fechar isso, nós vamos ter um crescimento bastante acentuado. Tá? E vai nos levar, nós vamos sair dos 50 a 74 lojas e vamos pular para ali de 100 a 199 lojas, onde nós vamos estar no meio dos principais players do país, que a gente vai conseguir dar um salto substancial em poucos meses. Só, finalmente, para terminar aqui a apresentação, vocês deem uma olhada. Se a gente pegar o total de lojas do líder de mercado da Arezzo, no Sudeste nós temos 76 lojas, eles têm quase 300. Nordeste, 23 com quase 80, Centro-Oeste, 8 com 36, no Norte, 25 com 2, e aqui no Sul a gente praticamente não está. Pasmem, a gente não é forte e nem está em São Paulo, nem no Paraná, que é a Bélgica, e a gente está mais na Índia, na Belíndia. Então, o potencial da gente é mega. É uma grande oportunidade que a gente tem. Então, basicamente, essa é a apresentação e é isso que nós vamos estar andando nos próximos anos, junto com a Leblon, que foi um marco importante na nossa mudança. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem, como todos aqui ou devem ser casados, ou têm namoradas, ou para as próprias mulheres, nós temos um negocinho no final para vocês levarem para elas. Tá? Tem uma pergunta ali. Tem uma pergunta aqui, ó. 2 perguntas. 2 perguntas, eu não entendo nada desse setor. Uma é o seguinte, que o senhor mudou o modelo de royalties, como é que ficou? E o outro é China como produtor versus Brasil. Tá bom, vamos falar da China primeiro, que é a mais simples. No Brasil existe uma lei que coloca, o Brasil sempre foi o 2º ou o 3º maior produtor de sapato do mundo. Não é mais. Hoje ele deve estar em 4º, porque o Paquistão está ganhando. O que é o negócio de calçado? É labor intensive, ou seja, mão de obra. Quando o custo da mão de obra é barata, é lá que se produz. Por isso que a China faz. Então existe uma tarifa em cima de qualquer produto importado especificamente da China, agora se alastrando para o Paquistão, para a Índia, para outros países. Não entra sapato no Brasil. Por que você paga R$500 num tênis Nike aqui, bom, e você paga $125 nos Estados Unidos? Porque o overprice é muito grande. É muito grande. Então, China, no momento, para calçados não está. Nós compramos bolsas da China, porque não existe uma regulamentação em cima disso. Isso nos permite trazer. Porém, a China é boa do sintético, ela não é boa no couro. O Brasil é melhor que a China no couro. Portanto, bolsa de couro você não traz da China.
bolsa sintética, com metais, etc. Tal, você traz. Segunda coisa, o que nós estamos fazendo com a questão do nosso royalty? A gente ganhava 10% de uma ponta, 10% da outra ponta. Quando nós estamos comprando agora, nós reduzimos o preço de custo drasticamente. Nós tiramos o royalty que o fornecedor nos dá, nós tiramos o frete, nós tiramos, em cima dessas duas rubricas, nós tiramos ainda o PIS, o COFINS, o imposto de renda, tudo isso, nós esvaziamos profundamente o preço e quando nós vendemos para o franqueado, ele nos paga um royalty de 20, só para simplificar, ele nos paga um royalty de 20. Qual é a grande vantagem para nós, empresa? Nós tiramos desse overprice, que é frete, que é royalty, tudo isso, que estava embutido no preço, um ICM de 12 e pagamos um ISS de 5. Essa defasagem, essa diferença de 7 pontos percentuais, que dá até um pouco mais, porque tem o PIS, COFINS, essas coisas, isso é uma vantagem fiscal bastante grande, que melhora bastante a nossa rentabilidade. Tá? Tinha uma pergunta aqui, Cláudio. Bem, eu queria falar duas perguntas, na verdade. A primeira é, você está vendo o e-commerce como uma saída natural, mas você não disse como é que ela se alinha com relação à tua ideia de expansão das lojas. Eu li recentemente uma entrevista falando da Netshoes. A Netshoes já é a terceira cadeia de e-commerce nacional. Só está atrás de Submarino e uma outra. E eles só vendem online. Netshoes só vende online. E não ganha dinheiro. Bom... Aí... Ok. O que acontece? A gente acredita que esse business é um business interessante. O e-commerce é uma arma importante para a gente. Abre mercado. Nós vamos vender bem. Mas a gente tem o sustento da loja física. O que acontece no business de calçados, preste atenção, e eu não estou falando de concorrente, eu estou vendo empresas fora do Brasil, e tem 2 empresas no Brasil, essa é uma delas que você falou, eles têm uma verba de publicidade de 10%, 11%, 12%. Como é que você ganha num tipo de produto desse, que é quase uma commodity, como é que você ganha botando tanto dinheiro em propaganda? É difícil, a rentabilidade cai. Então, a gente tem a felicidade de poder ter a loja própria e a gente ter o e-commerce. Isso, os dois se ajudam. Como eu falei há pouco, a cliente olha no e-commerce, muitas vezes vai para a loja própria. A cliente olha no e-commerce e compra pelo e-commerce. E o e-commerce pode ser também um grande outlet da gente. Entendeu? Isso é uma coisa importante que você consegue, e esse é um plano nosso, reunir saldos de estoques de franqueados para a gente poder vender no outlet. Isso é super importante. Então você não enxerga nessas iniciativas exclusivamente online uma ameaça ao negócio? Não, eu acho que eles são concorrentes. O dinheiro é um só. O dinheiro da mulher é um só. A cliente compra sapato e compra bastante no e-commerce. Claro que é. Só para você ter uma ideia, nós vendemos os nossos produtos dentro da Dafit. Ele é um concorrente, mas ele é um concorrente que nos ajuda. Ele compra mais que uma loja nossa. Então, ele abre horizontes. A Dafit, o grosso da venda da Dafit, por exemplo, é São Paulo, interior de São Paulo, onde a gente não está presente. Olha que potencial que a gente tem. Ele está ajudando a abrir o mercado para a gente. Tá? A segunda pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, essa tua proposta de fazer a aquisição, vocês não têm histórico de aquisições, mas a Leblon tem. Então, assim, acho que essa assessoria ela vem legal. Que tipo de sinergia você está encontrando nessa aquisição que justifique o risco que vem no mundo? Ok. Primeira coisa, a gente está olhando um target que não é nosso concorrente direto. Ele está num segmento, vai manter as duas marcas. Ele está num segmento acima da gente, em termos de price point. Número 1. Número 2, a distribuição dele geográfica é um pouco diferente da nossa, o que vai nos ajudar a dar uma expansão para outras praças aonde nós estamos presentes e aonde a gente está indo. Terceira coisa, a questão de logística é fundamental nisso. O nosso business, essa parte de logística, cada vez ela fica mais forte, cada vez ela fica mais importante, e eles têm zero logística na operação deles. Nós já estamos muito mais avançados. A gente trabalhava com uma empresa de logística nos últimos 4 anos. A partir de 1º de janeiro, a gente está indo para um especializado de sapatos, que antes a gente nem conseguia ir porque a gente não tinha volume. Então, a gente, juntando os dois, há uma redução drástica de custo de logística, de custo de frete e de reposição. Terceira coisa,
nós vamos poder fazer um pulmão no Rio Grande do Sul com mercadorias de reposição rápida para o nosso franqueado, coisa que hoje nós não temos. A partir do momento, nós temos 9 coleções por ano, com 4 showrooms por ano. Quando você faz um negócio desse, você vê quais são os itens mais comprados, os itens mais demandados e desejados pelos franqueados, a gente vai comprar um pouco mais, vai estar guardado na fábrica, que será nosso, vai para o nosso showroom, vai para o nosso CD e a gente despacha, faz reposição quase real time, entendeu? Que é isso que a gente quer fazer. Alguma... Paulo. Oi. Pergunta se você conhece, imagino que sim, a operação das Apos nos Estados Unidos. Conheço. E se existe possibilidade de algo paralelo, semelhante no Brasil. Netshoes é a prima irmã dela, né? Que é o que está aqui. Mas é prima irmã, com as peculiaridades brasileiras. Existe a Dafit, que começou desse jeito, e a Dafit, que tem essa veia alemã, ela é muito mais moda. Eu acho que o Brasil é um pouco diferente, mas eu acho que vai se encaminhar tudo para o mesmo negócio. Eu acho que esse negócio é muito universal. A gente começa a ver, tanto no varejo, quanto na parte de compra, você vê o que está acontecendo lá fora, é questão de tempo. É questão de tempo. Bobo é quem não vê. Bobo é quem não vê que existe uma necessidade de consolidação desse mercado de moda. Existe. Você preste atenção lá fora o que existe. Essas redes. Você olha a maior rede de calçados da França, o Chaussée André, não está no Brasil. Ele compra das fábricas do Brasil, mas não está no Brasil. Você vê o Steve Madden, não está no Brasil, compra no Brasil. Você vê a Nine West, não está no Brasil, compra no Brasil. Aí você começa a ver esse processo de internacionalização do Brasil. Você vê o que entrou, o Gap acabou de entrar, não sei o que vai acontecer, vamos ver. Forever acabou de entrar, a H&M está se preparando para entrar, a Topshop já está, ou seja, é só olhar o que está acontecendo e como o Pedro mesmo falou, tem 200 milhões de habitantes aqui, não tem os principais mercados, eles já entraram, necessariamente eles virão. E é aí que a gente vê uma oportunidade de ouro, porque enquanto mulher tiver 2 pés, vai usar muito sapato, você pode ter certeza. Isso não é uma decisão racional na compra. Ela olha, como eu falei, como é que eu passei 34 anos na minha vida sem ter essa meia pata vermelha que eu vou sair com meu namorado hoje à noite. Pô, então é isso. Essa é a nossa história. A gente tem um catálogo que a gente vai distribuir para vocês agora aqui, para vocês levarem para as mulheres, e as mulheres levarem para si, que é o nosso catálogo que vai entrar agora no mercado semana que vem. E nós temos um folheto que é o que mostra o que a gente que a gente distribui nas feiras. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Paulo. A gente tinha programado o intervalo, mas acho que vamos direto para a apresentação da Tamboro. E se alguém quiser, evidentemente, tomar um café, beber alguma coisa, fica à vontade.